Olá, meus amigos, mais uma vez sou eu aqui falando novamente com vocês, esta sua amiga Anita Castro, trazendo mais um pouco de estudos sobre esse povo lindo e cheio de magia que nós amamos tanto, que é o povo cigano. Sempre agradecendo a sua presença e desejando que você seja abençoado em tudo aquilo que você tem buscado nos seus caminhos para aprender um pouco mais sobre a vida espiritual. Assim a gente vai evoluindo juntos, certo, meus queridos? Nós estamos então tratando dos cargos que os ciganos assumem dentro das companhias romais, né? E nós falamos no vídeo anterior um pouquinho sobre esses cargos e falamos sobre os calons latátios, que eu creio não ficou muito claro, né? Eu gostaria de esclarecer um pouquinho melhor para vocês sobre os calons latátios. Eu disse lá para vocês que os calons latátios, eles são considerados prontos, eles não precisam passar pelos ritos que os encarnados, no caso, os ciganos encarnados, passam. Por quê? Porque eles têm uma estrutura espiritual já pronta, segundo o entendimento dos espíritos que estão ali chancelando os cargos para essas pessoas, tá? E o conhecimento que esses calons latátios, que são um grupo de ciganos especiais, eles trazem em si, não há uma necessidade deles serem preparados em nenhum outro cargo. Eles têm uma presença espiritual e uma sabedoria interior que demonstra que eles não têm necessidade nenhuma de serem preparados para os cargos, tá, gente? E os calons latátios são um grupo bastante difícil de serem encontrados, tá? Eles são, assim, poucas pessoas entre os ciganos que são considerados calons latátios. Seguindo, então, falando um pouco sobre a babá. A babá tem tanto poder quanto o barô, que é a velha sábia, né? E o barô sendo velho sábio, como eu já tinha explicado para vocês. Embora a babá necessite da concordância do barô para os casos mais graves. Ela tem poder de autorizar, de mandar, de esclarecer, de definir e outras atribuições, somente sendo exclusiva do Cris Romani, que a Cris Romani é o tribunal de julgamento, que é uma espécie de polícia cigana, tá, gente? Onde somente os homens podem estar. Então a babá não pode participar da Cris Romani, é só o local onde ela não pode participar, e algumas ordens, algumas concordâncias que ela precisa buscar junto ao barô. Para os gadiós, médiums, ou seja, os não ciganos, aqueles que não são dos ciganos de sangue, que são médiums, que fazem parte da caminhada junto com os ciganos, desses cargos expostos acima, ó, que a gente aprendeu até aqui, nos outros vídeos, a pessoa que fizer parte de uma tizara como médium, de uma tizara cigana, ela poderá, após a autorização astral, passar pelos ritos de preparo para o trabalho astral, embora possam exercer os cargos de Melishi Kalinata, Hatoi, Manushi, Puridai e Shuvani. Nunca as pessoas que não são ciganas serão chancelados barôs ou babás, tá, gente? Porque os barôs e os babás são aqueles que mandam sobre as companhias romais. Eles mandam em todos os ciganos, tá? Eles são a voz máxima dentro do clã cigano. Então, jamais um cigano vai chancelar sobre um médium gadiô, ou seja, um não cigano, um cargo de barô ou de babá. Os espíritos que dirigem as tizaras é que têm esses títulos, barô e babá. Estas preparações para os cargos dos não ciganos são feitas espiritualmente pelos guias ciganos e não em ritos físicos, tá, gente? Então, quando eles são preparados como Melishis, Kaninatas, Ratóis, Manushi, Puridai e Shuvani, eles são preparados espiritualmente pelos seus guias ciganos, mas eles nunca chegam ao cargo de babá e de barô.
Algumas vezes as pessoas chamam os dirigentes de babá ou barô, mas em virtude do carinho que se desenvolve em torno dessas pessoas, não porque elas sejam de fato. Se elas não forem ciganas, elas podem ser tratadas como babá e barô, mas não são de fato babás e barôs se não forem ciganas. Se forem gadiôs, não são babás e barôs. A não ser que sejam ciganos de sangue, né, gente? Até porque não existe babá e barô que não sejam ciganos de sangue. O que pode ser alterado em casos específicos devido às precisões, às necessidades que existam. As idades podem ser diminuídas para os casos de necessidade extrema, se não tiver mais ninguém para ocupar, tá? Ele pode assumir o cargo temporariamente, porque existem aquelas pessoas que se tornam ciganos por amor e casam-se às vezes com os ciganos. Hoje em dia existe mais isso, antigamente não existia. Os ciganos não abriam a sua tribo, os seus clãs para a entrada de gadiôs. Hoje em dia é um pouquinho mais maleável, não muito, tá, gente? É bem pouco maleável, mas ainda existe uma maleabilidade nesse sentido. Então, porque essas pessoas, então, são... quando há necessidade, que eles trabalham junto ali mediunicamente, eles podem assumir temporariamente os cargos de babá e de barô, mas não são chancelados a esses cargos. Porque a idade para os ciganos é algo muito importante, já que com a vivência, no caso do passar dos anos, a gente ganha maturidade. Então, para eles, os velhos são muito, muito importantes e são os sábios para ele. Então, os dirigentes, independente do sexo, né, que são tratados como babá e como barô e que não são de sangue cigano, que são gadiôs, serão chamados de júdice. Júdice, que em romanês quer dizer soldado, tá? Então, só para nós relembrar o que a gente viu aqui: os Melixes, Kalinatas, Hathoi, Manushi, Puridai, Shuvani, Barô e Babá e os Júdice. Seguindo as classificações, então, para a gente relembrar, os Melixes, em romanês quer dizer ajudante ou auxiliar, que são os pequeninos, aqueles criancinhas, meninos e meninas que são iniciados aos 7 anos. As Kalinatas, que em romanês quer dizer a operária, que são aquelas que cuidam de todas as coisas e mandam em alguns outros cargos, em todos não, mas em alguns outros cargos, estão sob as ordens diretas do barô e da babá. O Hathoi também, que em romanês quer dizer sabedor, e ele está junto com a Kalinata, sendo que o homem sempre é aquele que domina na mão, na verdade, mais ele põe mais a mão nas coisas para resolverem dentro de um clã cigano do que a mulher, sempre vai ser o homem. Os Manushis, as Manushis no caso, que em romanês é o nome de um clã, que é os Manushis, e que quer dizer as Manushis também, que são as feiticeiras, tá? Puridai, que em romanês quer dizer matriarca, que a palavra de Puridai é chanceladora e determinante principalmente em magia, tá, gente? Uma Puridai, ela determina porque ela é uma matriarca. Ela diz se pode ou se não pode ser feita a magia. Shuvani, que em romanês quer dizer sacerdotisa. Barô, que em romanês quer dizer velho sábio e é o principal dirigente das companhias romais. Babá, que em romanês quer dizer velha sábia e a sua palavra é a lei depois do barô. E júdice, que em romanês quer dizer soldado, sendo que o termo júdice serve para designar os dirigentes independente do sexo, mulher ou homem, ele será chamado júdice. E a Cris Romani, que a gente falou também, para relembrar só um pouquinho, que é aquele tribunal de julgamento, que é uma espécie de polícia cigana, a Cris Romani. Bom, gente, encerrando por aqui o nosso estudo, espero que vocês tenham gostado, tá? Aproveitado bastante. É um tema bastante complexo, né?
A gente fez só um resumão aqui daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprende, tá? Sempre estamos aprendendo cada vez mais e mais. E desejo sinceramente do meu coração que todos vocês que têm os seus protetores ciganos possam aprender um pouco mais sobre as culturas dos nossos queridos e amados ciganos, tanto encarnados quanto desencarnados, tá? Porque são um povo muito lindo, que tem muito a nos ensinar, muito a contribuir com a sociedade, que infelizmente às vezes eles não são relevados. Hoje em dia, o preconceito com o cigano já não é tão grande, mas infelizmente ainda há muito a se palmilhar esse caminho, tá, gente? Então, o que a gente pode fazer é seguir adiante, determinando no nosso coração que eles sejam tratados com amor, de igualdade para igualdade, de irmãos para irmãos. E assim, dessa forma, a gente vai aprendendo com os nossos guias e aprendendo um pouco mais nos estudos. Por aqui terminamos então o nosso estudo sobre os nossos queridos ciganos, esse estudo, essa parte de estudo. E para um próximo vídeo, nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre alguns ciganos. Não todos, tá, gente? Porque são muitos. Ciganos espirituais são muitos. Então, alguns ciganos nós vamos trazer as histórias aqui. E começando, claro, pela padroeira do povo cigano, que é Santa Sara Kali. Nós vamos aprender um pouco sobre a história dela, certo? Um beijo nos corações de vocês, desejo que o povo cigano sempre esteja abençoando cada um de vocês sobre a sua caminhada na Terra. E assim me despeço, até o próximo vídeo.